Oi pessoal, tudo bom? Eu vou gravar essa série de banco de dados para ajudá-los a entender um pouquinho o conceito, mas eu vou focar na parte prática, tá? Eu não vou aqui dar uma aula de SQL, que é a linguagem dos SGBDs, né? Que é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, tá? Eu já vou partir para a prática. Eu vou falar um pouco da programação lá do SQL, né, os comandos que você utiliza para fazer o CRUD, certo? Um pouco de PHP, que vai ser a linguagem intermediária entre HTML e o banco de dados, e vou falar de HTML a parte de formulários, tá? Eu também não vou focar em CSS, que é a parte mais de design. Eu vou focar no HTML para a gente fazer um formulário, correto? O PHP para pegar os dados desse formulário e adicionar nesse banco de dados, e outros HTMLs para a gente pegar, e PHP também, para a gente pegar os dados do banco de dados e retornar para o HTML. Então, vou focar nessas três coisas: HTML, PHP e o SQL, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, antes de começar aqui essa série de aulas, quero indicar para vocês o canal do curso em vídeo, aqui do professor Guanabara, certo? Esse canal você encontra muita coisa boa voltada para a área de tecnologia, de programação, a parte de hardware, parte de redes também, certo? E aí eu indico, né, foco aqui no curso de PHP, ó. PHP é uma linguagem back-end, pessoal, que te ajuda a fazer essa intermediação com HTML e banco de dados. Então é legal, é importante você, se quiser ir para essa área, né, de back-end, é importante aprender PHP. É uma linguagem ainda muito utilizada na parte back-end. Tem outras linguagens, obviamente, né, como o próprio Python com framework Django, Java, mas PHP ainda é muito utilizado, certo? Dentro aqui do curso em vídeo, vocês estão vendo aqui, tem vários cursos, tá? Mas lá embaixo você tem o curso de MySQL, pessoal, que é o curso de banco de dados. Esse curso, ele traz justamente toda a parte da linguagem SQL, os códigos, como você criar uma tabela, inserir dados, edição e tudo mais. Coisa que eu só vou aplicar isso no nosso desenvolvimento aqui. Então, se você quiser ampliar o seu aprendizado, assista, ou mesmo procure no YouTube, pessoal. Boas aulas, né, bons cursos gratuitos de banco de dados com SQL, tá? Então, o que é um banco de dados, só para colocar na cabeça de vocês? Um banco de dados, pessoal, vai ser uma estrutura de armazenamento de informações, de dados. Nome, telefone, né, endereço, e-mail, e aí várias coisas que você pode armazenar. E desse armazenamento, pessoal, a gente pode ter análise de dados. Então, o banco de dados, ele vai ser a base para, hoje em dia, essas várias profissões, né, que mexem com análise de dados. Então, você com esses dados na mão, você consegue ter muita informação. E hoje em dia, né, para o mundo, para o mercado, pessoal, dados é como se fosse ouro, né? Dados de um cliente, dados de uma pessoa, é ouro ali para negócios, para marketing, né? Você focar em alguma situação, tá? E esse banco de dados vai permitir a gente ter essa organização desses dados, a gente conseguir tratar esses dados, né, de maneira adequada, fazer um filtro, fazer algum tipo de análise, de gerenciamento para determinadas situações. Então, banco de dados é um armazenamento de dados de forma organizada. Um exemplo clássico aqui de banco de dados, né, é a agenda do telefone, ali os contatos, onde você pode inserir para uma pessoa várias informações agora, né? Além do telefone, nome, endereço, e-mail, outros telefones, telefone residencial, enfim. E aí você consegue analisar aquilo ali através daquela agenda. Se aquele número tiver vinculado ao WhatsApp, vai aparecer lá, né? Enfim, é um exemplo clássico aqui de banco de dados.
Eu falei de uma coisa, pessoal, que é justamente o foco dessa minha série de aulas, que é essa palavrinha que vocês estão vendo, que é o CRUD. Pessoal, o CRUD, pessoal, nada mais é do que ali o coração de um SGBD, de um banco de dados. Com o CRUD, que é o sinônimo, né, para Create, Read, Update e Delete. Então, e resumindo, tá aqui, né, você criar, você inserir dados em um banco de dados, você fazer alterações, que é o update, você fazer tipos de exclusão, que é o delete, você fazer consultas, que é o read, e criar, obviamente, relatórios, tá? Então, o grosso, né, o coração de um SGBD é você conseguir fazer essa tratativa, né, que a gente chama de CRUD. Você conseguir inserir, você conseguir excluir, você conseguir editar e você conseguir ver o que está armazenado, certo? E o banco de dados, ele envolve tanto a parte de front-end como a parte de back-end, ok? Mas o banco de dados, propriamente dito, ele é back-end. Antes de partir para a prática, eu não posso deixar de falar do SQL, já até citei aqui anteriormente. Pessoal, SQL significa a linguagem de consulta estruturada utilizada aí na grande massa de banco de dados. E existem vários SGBDs. O que é um SGBD? Um SGBD é um programa, é um sistema, né, que você tem a capacidade de armazenar aqueles dados, aquelas tabelas. E para você fazer todo tipo de configuração, você utiliza códigos. E quem faz esses códigos é essa linguagem chamada de SQL. Então, eu falei do CRUD, então existe SQL para você deletar, né, um código SQL para você deletar algo. Existe um código SQL para você inserir dados na tabela. Existe código SQL para você criar a tabela. Existe código SQL para você criar o seu banco de dados, propriamente dito. Fazer alterações, edições, visualizar, né, algo ou geral ou específico com algum tipo de condição, tá? Então, o SQL é isso, é a linguagem para banco de dados, ok? E aí, pessoal, existem vários SGBDs, como eu falei para vocês. SGBD é Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Existem vários, todos eles utilizam SQL, que é a linguagem. Tirando, obviamente, aquele que é NoSQL, que não utiliza a linguagem SQL, mas todos esses aqui na imagem utilizam SQL. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Mongo, e aí vai, tá? O que a gente utiliza para o lado educacional e muito utilizado pela maioria das empresas é o MySQL, certo? O MySQL, pessoal, ele tem um próprio site onde você consegue baixar o SGBD dele, consegue trabalhar e tudo mais sem nenhum problema, tá? Inclusive, né, o MySQL é usado por essas várias empresas aí, conhecidas aí de muitos de vocês. Chama aqui a atenção para algumas. A Cisco, pessoal, grande empresa na área de redes. A Cisco, ela cria, né, equipamentos de redes, de segurança de redes, switches e tantos outros equipamentos aí. É a maior empresa de rede e segurança. Então, é bom vocês conhecerem essas empresas, tá? E outras empresas aí também conhecidas. Tá aqui o site do MySQL, onde você consegue baixar o SGBD, certo? Instalar na máquina sem precisar pagar nada. E ele vai criar um SGBD local, onde você consegue fazer todas as configurações e utilizar a linguagem SQL. Eu vou disponibilizar para vocês, né, um PDF meu ou outros PDFs, apostilas, que tratam do SQL, que falam de MySQL, que falam disso, até para também ajudá-los a ter uma base aí para as pesquisas de vocês. Mas a internet também está aí para isso. Então, pessoal, isso aqui é um código SQL. Isso aqui que vocês estão vendo serve para quê, professora? Para você criar um banco de dados. Então, quando você tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai estar lá
E para você criar as tabelas, você tem que criar um banco de dados. Você pode ter vários bancos de dados dentro de um SGBD. Dentro daquele banco de dados, você pode ter várias tabelas, certo? Então, partindo do princípio, você precisa ter uma base de dados, que é um database. E depois, dentro desse database, você precisa ter as variadas tabelas. Beleza? Então, tá aqui, esse é um código SQL, ó. Create Database. E aqui é o nome dessa base de dados, ok? Isso aqui que vocês estão vendo é um outro código SQL, só que agora você está criando uma tabela. Então, primeiro, criar a base de dados e dentro dessa base de dados você pode criar a sua tabela. Está aqui um código. Esse código está criando uma tabela chamada empregados com algumas colunas. Você lembra de Excel, né? É um exemplo. Os campos que você tem lá na sua agenda de telefone, aquilo ali são as colunas, certo? E nessa tabela em específico, chamada de empregado, eu tenho aqui 4 colunas, ó, 4 dados, 4 campos, matrícula, e aí eu tenho um dado. Você lembra de variáveis e dados nas outras linguagens de programação? Aqui também vai ter, tá? Até porque, pessoal, você está armazenando dados. E existem dados de vários tipos, número, ponto flutuante, texto, data, hora e tantos outros tipos. Aqui no SGBD você tem vários tipos de dados que talvez algum tipo de linguagem de programação nem trabalhe. Aqui você trabalha, porque você vai armazenar no banco de dados tudo que você imaginar. Um PDF, um arquivo, uma imagem, certo? Então aqui a criação é um SQL, um código SQL para a criação dessa tabelinha com 4 campos. Quais são os campos? Matrícula, que é do tipo int, nome, que é do tipo varchar, que trabalha com texto, e aqui eu já coloco a quantidade de caracteres que esse campo vai ter. Data de nascimento, data underline nasce, é o nome do campo, com um tipo de dado chamado date, né, para data, e um campo chamado salário com o tipo de dado float. Olha só, float, tanto visto aí nas linguagens de programação, Python, Java, certo? Então isso aqui, pessoal, você cria a sua tabela lá dentro da base de dados. Uma coisa também chama a atenção de vocês antes de entrar na parte prática, até para você ter uma noção, né? Até porque meu foco é mais a parte prática, mas eu preciso pontuar algumas situações. Quando você cria uma tabela, pessoal, a tabela ela pode ter algumas restrições, algumas configurações, assim quando você cria ela com Create Table, tá? Quais são essas restrições? Eu coloco aqui algumas. Por exemplo, e talvez a mais importante, é a chave primária. O que é a chave primária, pessoal? Dentro de uma tabela, é importante que um campo não se repita. Porque é aquele campo que vai identificar aquela linha. Por exemplo, essa minha tabela, a tabela que a gente criou anterior, eu tenho ó, matrícula, nome, data de nascimento e salário, ok? Imagine aqui uma planilha do Excel simples para você entender a situação. Você tem matrícula, você tem nome, você tem data, nasce e você tem salário, não é isso? Deixa eu aumentar aqui. Digamos que aqui é os nossos campos da nossa base de dados. E quando você vai preenchendo, pessoal, essa base de dados, então matrícula 1, 2, 3, 4. Aí você vai colocar o nome da pessoa. Você vai colocar a data de nascimento dela. E você vai colocar o salário. Certo? Então, aqui, ó, aqui é a linha. Então, quem vai identificar essa linha quando eu quiser fazer alguma busca? Né? Até porque a base de dados é isso. Você vai ter que buscar em algum momento essa pessoa aqui. Como é que você vai fazer essa busca, essa pesquisa? É pelo nome? Se for pelo nome, pode ser que essa base de dados, pessoal, tenha várias Marias, concorda? Se for pela data de nascimento, ok, a Maria nasceu aí do dia 25/5/1990. Será só ela que nasceu nesse dia, nesse ano? Não. Salário, 4.000. Será só ela que ganha 4.000? Não. Veja que esses dados, nome, data de nascimento, salário, são dados, pessoal, que eles podem se repetir. São dados que não identificam aquela linha,
aquela inserção de maneira única, ok? Concorda? E o que é a chave primária? A chave primária vai ser um campo que ele não se repete, que ele tem, de preferência, que tenha números, ou a combinação de números e letras, que vai identificar aquela inserção, aquela linha, aquela pessoa, aquele dado ali. Concorda que matrícula, CPF, RG, são dados, pessoal, que nós temos que são únicos, exclusivos, não se repetem? Então, se eu colocar um CPF em uma base de dados, a base de dados da Receita Federal, por exemplo, na hora que eu coloco, vai aparecer uma pessoa somente. A pessoa que é dona daquele CPF. Então, a chave primária tem esse vínculo de unicidade, ela tem esse vínculo de uma coisa só, tá? É importante na criação das tabelas em uma base de dados que você defina um campo como chave primária. E esse campo ele não pode se repetir, ok? Que é o primary key, certo? E o primary key é importante também quando você faz vínculos com outras tabelas. E aí essa primary key, ela vai se tornar uma chave estrangeira em uma outra. Digamos aqui, pessoal, um exemplo, que lá no exemplo da agenda, a Maria ela tem vários telefones. Se a gente for colocar aqui os vários números de telefone para Maria, né? Eu vou acrescentar aqui, ó, telefone, só para você entender a situação de chave estrangeira. Imagine aqui que a Maria tem vários telefones. Será que é interessante você colocar aqui e repetir de novo a Maria? Digamos que ela tem 3 números de telefone. Será que você vai repetir isso, sendo que aqui a matrícula, vou até colocar aqui de vermelho, é chave primária. Aqui já daria um erro, certo? Por quê? Não pode se repetir. Aí você teria que criar, não, vamos criar várias matrículas para Maria. Sendo a mesma pessoa, aí você vai ter informações repetidas. Então, quando acontece isso, quando você tem um atributo, né, quando você tem um campo, que ele pode se repetir, ele pode ter informações, né, nem se repetir, ele pode ter informações vinculadas a uma pessoa várias vezes, o que a gente faz em banco de dados? Você tira isso aqui, né, deixa eu afastar aqui, ó. Você tira, você só mantém a Maria uma vez, e aí você vincula, pessoal, tá? Só para dizer que tá separado aqui. Você vincula esse telefone à chave primária da outra tabela. Nesse caso, você vai ter 2 tabelas e elas estão vinculadas. A partir de quê? Da chave primária, da matrícula. Então, ó, eu tenho matrícula e aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quando eu faço a minha codificação utilizando SQL, eu vou chamar as 2 matrículas e vou vincular pela matrícula, certo? Chamo as 2 tabelas e faço uma codificação que ele vai mostrar todos os telefones da Maria. E assim, a tabela principal, que é essa aqui, ó, você não fica com repetições desnecessárias, concorda? E você deixa uma tabela secundária só para números de telefone, certo? Então, campos que eles podem ter várias informações de uma pessoa, a gente separa as tabelas e através da chave primária, a gente faz esse vínculo. Aqui, a chave primária, nessa tabela, vai ser a chave secundária na outra tabela, ou foreign key, que é a chave estrangeira, certo? Bom, pessoal, então é importante você entender esse conceito de chave primária e chave estrangeira. Mas não é só isso que tem um banco de dados nas suas restrições. Tem, por exemplo, restrição de quantidade de caracteres, tem restrições para aquele campo não ser nulo, tem uma restrição de unique, valor único, que é diferente de chave primária, tá?
Então, tem algumas restrições. Essas restrições, né, são as regras que a gente coloca para cada campo do banco de dados, né, para a tabela do banco de dados, tá bom? Então, busque mais informações sobre chave primária e chave estrangeira, porque é muito importante para banco de dados. Olha aqui um código SQL de criação de tabela, né, Create Table, o nome da tabela é empregados, com algumas dessas restrições que eu acabei de falar. Eu tenho o campo código, que ele é o tipo varchar, e eu tenho 6 caracteres, e é primary key. Então, esse campo vai ser a chave primária dessa minha tabela. Aí eu tenho o nome, que é varchar, cabe 50 caracteres, e é not null, ou seja, esse campo não pode ficar nulo, ele não pode ficar vazio. Tem que ser preenchido. Aí eu tenho o departamento, varchar, também not null. Tenho o sexo, char, também not null. Idade, int. E-mail, varchar, not null e unique. Ou seja, não pode ser vazio e não pode repetir. Se eu coloco lá evelyn@gmail.com, nenhuma outra pessoa pode ter evelyn@gmail.com, senão vai dar um erro na minha base de dados. Certo? E aqui, pessoal, é justamente a referência dessa tabela com outra tabela. Ó, foreign key, departamento. Então, nessa tabela aqui, eu tenho uma chave estrangeira, que é departamento. Que essa chave aqui tá vindo de outra tabela. Qual é essa outra tabela? DPTO. Esse campo, que lá nessa outra tabela é chave primária. Se eu voltar aqui, ó, tabela DPTO, código débito, primary key. Então é assim que você faz, né, fusões, ligações entre duas tabelas, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse primeiro momento, tá? Nessa série de aulas de banco de dados, com essa parte mais introdutória, teórica, para você ter uma noção do que você precisa ter entendimento, né, conhecimento. Busque informações na internet, livros e tudo mais, certo? Para que você possa entender a parte teórica, que é muito importante. A partir das próximas aulas, eu já vou entrar com a parte mais prática, ok? Mão na massa mesmo, tá bom? Então, até a próxima aula, bons estudos!